A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais um vídeo inspirado no livro de Malaquias. Eu vou passar um estudo da Bíblia excelente agora, porque esse assunto vai abordar boas partes do Velho Testamento e grandes partes também do Novo Testamento. E o título desse vídeo é O Grande e Terrível Dia do Senhor. Malaquias 4, versículo 5, fala assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias foi um homem que foi muito temente a Deus, e ele é muito admirado pela sua valentia aqui na terra. Quando ele foi e lutou, né? Quando veio aquela profecia, ele lutou contra todos aqueles profetas de Babel. Foi quando ele chegou, quando Deus enviou ele, ele foi lá. Quem faz chover? Os profetas de Babel tentaram e não conseguiram. E Deus se usou de Elias. Ele sacrificou tudo que eles tinham de água, as últimas partes das águas que eles tinham. E naquele momento, o Senhor desceu do céu com um círculo de fogo, aceitou o holocausto, depois voltou a chover. Coisa linda, né? Mas vamos aí para o nosso texto. Glória a teu nome, Senhor. Esse texto sagrado nos fala de um dia singular na história do universal, o grande e terrível dia do Senhor. A palavra terrível significa extraordinário, assustador, que infunde terror ou provoca resultados funestos. Infelizmente, a humanidade pecadora e impenitente caminha a passos largos para enfrentamento dos juízos divinos que serão derramados no grande dia e terrível do Senhor. Nesse dia e terrível do Senhor, não haverá escapatória para o homem impenitente. Será como se um homem fugisse diante do leão e encontrasse com ele o urso, ou como se, entanto, em uma casa sua mão encontrasse a parede e fosse mordido por uma cobra. Em Amós 5:19. Será mesmo que o dia terrível e assustador da história? Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos lá. Descrição do dia do Senhor nas Escrituras. Nós vamos fazer um belo passeio aqui pela Bíblia, que vai nos ajudar a entender um pouco mais. A palavra dia nas Escrituras, em alguns casos, pode significar muito mais do que um simples período de 24 horas. O dia na Bíblia tanto pode indicar um período de 12 horas ou 24 horas, como toda era geológica de extensão indefinida. A expressão dia do Senhor, por exemplo, pode indicar toda uma extensão de acontecimentos e desdobramentos escatológicos de duração indefinida em termos de contagem cronológica do tempo. Isso está em Zacarias 14, do versículo 6 ao 7. E em Isaías 2, versículo 12, o profeta Isaías escreveu que o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra toda que exalta, para que seja abatido. Em Isaías 13, versículo 9, o profeta Isaías vaticinou: eis que o dia do Senhor vem horrendo
com furor e ira ardente por a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Isaías 24, versículo 21, o profeta ainda nos diz: E será naquele dia, o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra. Ezequiel 12, versículo 23, o profeta Ezequiel afirma: Chegaram os dias e a palavra de toda a visão. O próprio profeta Ezequiel, no capítulo 30, versículo 2 a 3, ele alerta o mundo dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Gemei aquele dia, porque é perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. Em Daniel 12, versículo 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, mesmo em meio a caos, sempre levará esperança para o povo salvo pelo Senhor. O profeta Joel, no capítulo 1, versículo 15, ele diz: chega a gemer só de pensar no terrível dia do Senhor. E profetiza dizendo: há aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O próprio profeta Joel, no capítulo 2, versículo 11, E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é um grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Em Sofonias, o profeta afirma no capítulo 1, versículo 14, o grande dia do Senhor está perto e se apresenta muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. No próprio Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, o profeta afirma: Porque eis aquele dia vem ardendo como forno todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte de que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros cefadouro. O dia do Senhor será terrível para os perversos, porém será motivo de alegria e felicidade para os que temem ao Senhor. Já chegando no Novo Testamento, em Romanos 13, versículo 12, o Paulo nos aconselha a fazer diante da aproximação do dia do Senhor. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Em 2 Pedro 3, versículo 12, o apóstolo Pedro escreveu: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, e que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Glória a teu nome, Senhor, aleluia. Na conclusão do vídeo, o apóstolo João teve uma visão em cores vívidas
do que acontecerá com os ímpios e todas as classes sociais no grande e terrível dia do Senhor. E alertou o quê? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá substituir? São as palavras escritas no livro de Apocalipse 6, versículos 15 e 17. Querida Irmandade, nós pegamos esse estudo bíblico, aleluia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. E aqui está dizendo muitas coisas sobre o que vai acontecer na vinda do Senhor. Esse ano de 2025, hoje que eu estou fazendo esse vídeo, exatamente 7 de abril, às 7h57 da manhã que eu estou produzindo, ainda vou editá-lo para colocar nas redes sociais. Nós sabemos que voltou novamente a chuva no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e alguns locais aqui em São Paulo. Tivemos nesse fim de semana um acidente terrível com um caminhão aí na região de Santa Catarina, onde tombou um caminhão de combustível. Esse ano já tivemos várias quedas de avião. Nós tivemos várias coisas acontecendo, aleluia. Além das crises políticas que estão acontecendo também, ameaça das guerras, da terceira guerra, né, quarta guerra mundial. Ou seja, o que está acontecendo é tudo o cumprimento da palavra do Senhor Jesus, aleluia. Vocês têm que crer em Deus, aproveitem a oportunidade, aleluia. Se endireita no caminho do Senhor, aleluia. Tudo que está aqui nessa terra, aleluia, vai ficar, porque do pó nós viemos e do pó nós iremos voltar, aleluia. O nosso corpo, aleluia, é só uma carne aqui na terra. Nós somos só apenas pessoas usadas por Deus, aleluia. E você tem que crer e buscar a sua salvação. Dinheiro, bens materiais, nada vai te trazer a salvação, porque quando você for embora, aleluia, tudo vai ficar. Alguns vão querer vender, vão querer fazer usufruir. Você não sabe o que vai acontecer, aleluia. Apenas seja temente ao Senhor, glória ao teu nome. Busque a salvação de Deus, aleluia. É o momento, aleluia. Eis que chega o momento, aleluia. Os sinais estão claros, aleluia. Então tudo que está acontecendo é cumprimento, desde que Zacarias, Malaquias e Apocalipse. Tudo vem se cumprindo, aleluia. Os avisos no Velho Testamento, os avisos agora no Novo Testamento, aleluia. Basta você crer e deixar Deus trabalhar no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixa a luz do Senhor te visitar. Deixa Deus mostrar o perdão dele na sua vida, aleluia. Eis que chega o momento, aleluia. Homens com homens, mulheres com mulheres, aleluia. E isso está começando a se enfatizar cada vez mais, aleluia. Isso são atitudes que não agradam ao Senhor, aleluia. Então, preste atenção, aleluia. Fornicação, adultério e muitas coisas a mais, a maneira, medida que vem crescendo, aleluia. Então, busque a sua salvação. Jovens, aleluia, se endireitem cada vez mais do caminho do Senhor. Pega o exemplo dos seus líderes, aleluia. Pega o exemplo dos seus pais que já servem a Deus. Aproveitem essa melhor idade, porque vocês, jovens, aleluia, que vão estar aqui na terra, aleluia, para estar aqui servindo ao Senhor, aleluia.
Glória a teu nome, que hoje tá todo mundo querendo ser youtuber, tá querendo ser streamer, isso e aquilo, aleluia. Os meus vídeos, aleluia, não rendem nada, aleluia. E eu nem tô correndo atrás. Louvado seja Deus, todos os inscritos que eu tenho, aleluia. O que eu quero é alcançar almas através dos meus vídeos. Eu quero entrar na sua casa, aleluia. Glória a teu nome, para que o Espírito Santo tome seu coração, aleluia. Então deixa Deus te usar, aleluia. Hoje, pornografia, sexualidade, de pessoas deixando se induzir e se induzindo, aleluia, através de vídeos ao vivo, são atitudes que não se agradam ao Senhor. E o que o Senhor quer de nós, aleluia, é que nós sejamos aqui ovelhas obedientes ao pastor que é o nosso Deus, aleluia. Glória a teu nome. Então, se endireite, venha para os caminhos do Senhor, aleluia. Se você está afastado, volte para a igreja. Não olhe para o homem, aleluia. Porque o homem, aleluia, ele é falho, aleluia. Mas Deus não falha com você, aleluia. Deus, ele prepara a sua conta de água, a luz, prepara o alimento, dá condições, abre porta de trabalho, faz tudo para você, te prepara a saúde, aleluia. Te deixa sadio para enfrentar o seu dia a cada dia. Amém? Deus abençoe sua vida grandiosamente em nome do Senhor Jesus e deixe o Senhor entrar no seu coração. O Senhor está batendo na sua porta, como ele fez com Samuel. Aleluia. Samuel achava que era Eli, aleluia, mas não, era Deus. Então fala: teu servo ou tua serva, ouve, fala, Senhor, aleluia. Deus abençoe grandiosamente.